Estamos mais uma vez deste modo virtual, nos relacionando hoje em contato com os confrades do Celuz, Vila Planalto, Brasília, na cidade de Brasília, a nossa querida capital do Brasil, onde os confrades nos solicitam um estudo sobre a reencarnação. E é o que nós viemos trazer hoje, sempre com base nas obras básicas da doutrina espírita, a codificação de Allan Kardec. Então, a todos vocês, um abraço no coração. Pluralidade das existências. A Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de 1858, mês de novembro. Kardec vai trazer a matéria. Lembrando sempre que Kardec fazia as pesquisas, as análises, seus laboratórios, muito pela Revista Espírita. Tinha um caminho primeiro das análises de todas as matérias aventadas, lá pelos espíritos superiores, pela Revista Espírita, muitas dos quais, então, vão fazer parte das obras básicas e a sua codificação. Pluralidade das existências não é diferente. Então, nessa Revista Espírita de 1858, do mês de novembro, vai trazer essa matéria aventada pelo codificador Allan Kardec. Ele vai dizer assim, que o dogma da reencarnação não é novo e de que foi ressuscitado por Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Um matemático e filósofo grego, de 582 a 497, ele viveu antes de Cristo. Famosa fórmula, Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Muito bem, deixamos aos matemáticos esse teorema. Só lembrando, então, como filósofo, Pitágoras traz, como diz Kardec, ressuscita a questão da reencarnação. Kardec vai dizer assim, nas suas pesquisas, sobre o tema reencarnação. Pitágoras não é o autor do sistema da mente-psicose. Aquela possibilidade que aventavam algumas doutrinas, algumas até hoje, de que a alma humana poderia encarnar, num corpo de um animal. Então, Pitágoras andou pesquisando sobre isso e Kardec traz a luz sobre o nosso estudo de hoje, dentro da reencarnação, uma abordagem pela doutrina espírita. Diz Kardec que ele bebe nos filósofos indianos, entre os egípcios também. Para nós termos uma ideia de que a ideia não é, então, de 1857, pelo lançamento do Livro dos Espíritos, a ideia da reencarnação. Ela já pulula no mundo, entre nós, seres habitantes da Terra, por milhares de anos, inclusive antes da doutrina. Kardec vai fazer uma questão interessante, dizendo assim, de onde ela veio? De onde veio a ideia da reencarnação? É uma ideia que atravessa os anos, atravessa todas as idades. Então, nós podemos já concluir, até por outros estudos, de que é uma ideia inata. Kardec vai dar um título agora. A lógica da reencarnação. Aonde que ele parte para trazer para dentro da codificação, da doutrina espírita, a lei divina da reencarnação. Diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo, a mais controvertida é inquestionavelmente a da reencarnação, ou da pluralidade das existências corpóreas. Das diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo,
A mais controvertida é, inquestionavelmente, a da reencarnação. A gente pode pensar assim, mas isso mudou em 160 e poucos anos, 3, 4 de espiritismo. Para nós, espíritas, quem sabe, bem formada a ideia, dentro da lógica divina, as nossas percepções de estudo e até de vida, com provações, é fácil de entender. Mas a ideia perante a maioria dos habitantes do mundo, talvez nem tanto. Essa é uma das questões, né, de se analisar. Por que que Kardec vai dizer, então, que é controvertida, inquestionavelmente, talvez a maior? Se nós pensarmos assim, esse Instituto Divino da Reencarnação, talvez é o que faltaria para a humanidade dar um passo adiante, mais segura de si sobre a vida de cada um dos seres. Mas nós sabemos que o progresso por vezes é lento e não se impõe nada a não ser pela própria consciência de cada um. Também é essa a nossa doutrina, né? O que professamos. Nós somos convidados a estudar, a nos convencer dos institutos divinos. E não é nada imposto, então. Muito bem. Bom, Kardec vai dizer assim, olha que atitude dele, né? Nós não cedemos ao primeiro choque. Imaginem o codificador recebendo as informações pelas mediunidades dos médiuns, né? Recebendo esse instituto da reencarnação, e ele vai dizer que ele não cede num primeiro momento. Combatemos, defendemos a nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos ante a evidência, quando notamos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as questões relativas a este problema. Que depoimento honesto, que depoimento sincero do codificador. Ele vai dizer, gente, queridos irmãos do CELUS e todos que nos assistem por esses meios sociais hoje, né, de relacionamentos sociais que a internet possibilita, e outros meios, afinal, de transmissão. Kardec está nos dizendo aqui que ele mesmo teve que se convencer do Instituto. A gente não tem claro no que ele poderia dizer, no que ele acreditava, mas que ele foi a fundo, estudou as minúcias do Instituto da Reencarnação para depois ele trazer para dentro da doutrina espírita. Digamos que ele foi talvez o primeiro filtro, o primeiro contestador dessa doutrina. Isso é muito importante, muito interessante. Depois ele vem assim, não somente a nós foi ela ensinada, que foi ventilada em todos os lugares. Então Kardec está dizendo que na codificação teve uma enxurrada de informações sobre o Instituto da Reencarnação. Aí ele nomina, tanto na França quanto no estrangeiro, na Alemanha, na Holanda, na Rússia, etc. Bom, que princípio salta dessas informações de tantos os lugares? Princípio nobre de que Kardec usou tanto, inclusive este para ele se convencer. A universalidade dos ensinos dos espíritos. Acontece a comunicação em várias partes distintas do mundo. E essa foi uma informação bastante ventilada. Que bonito, né? Essa é a base, então, digamos, doutrinária, lógica, limpa de influências de outras doutrinas que chega
na doutrina espírita na mão do codificador. A preciosa notícia da expansão que atingiu as manifestações do espírito foram impressionantes. Confirmou-se, então, em vários lugares a confiabilidade das afirmações semelhantes recebida por médiuns de várias partes do mundo. Acrescentamos ainda que desde que nos entregamos ao Espiritismo, olha o que Kardec está dizendo, temos tido comunicações de mais de 50 médiuns escreventes, falantes, videntes, etc., mais ou menos esclarecidos, de inteligência normal, mais ou menos limitada, alguns até completamente letrados e por isso mesmo completamente alheios aos assuntos filosóficos. Até isso Kardec vai examinar qual é a fonte da informação mediúnica. Essa é a característica. Mais de 50 médiuns fazendo a informação de um instituto divino, chegando às mãos do codificador, e Kardec ainda desdobra essa informação pela personalidade, né? Aquela individualidade do médium. Quem é que está nos trazendo a informação? Bom, aqui a Revista Espírita, né, traz essa informação, depois nós sabemos, pelos estudos das demais obras, de que Kardec, em toda a codificação, se correspondeu, teve contato com mais de 1000 centros em todo o mundo, né? Muito bem, Kardec vai dizer assim ainda. Bem sabemos que este argumento não é irretorquível e por isso mesmo não insistiremos senão pelo raciocínio. Aí ele vai fazer uma preposição. Queridos, olha o quanto Kardec passou, quantos filtros Kardec passa. Com tudo isso, mais de 50 médios, as informações, a generalidade de conhecimentos de cada um, garantidos aqui que não tinham conhecimentos nem filosóficos e tal, sobre a informação mais específica do Instituto da Reencarnação. Ele vai criar ainda mais outro filtro, outro parâmetro. Que parâmetro ele vai criar? Vamos fazer o seguinte, talvez para dar mais crédito ainda por outros estudos da doutrina espírita, além do Instituto da Reencarnação, como o codificador fez então em outras situações de dúvida também. A mesma coisa. Por isso chega essa doutrina espírita limpa, né, transparente para nós, assim, com os dias de hoje, estudando ela já, talvez muitos, né, meus queridos irmãos aqui, de entendimento já de vocês. A convicção da reencarnação já está dentro dos nossos corações. Mas quem sabe, a gente revisando alguns parâmetros não ajuda até para outras situações da vida. Qual é outras situações? A conversa, a ajuda fraterna para com aqueles irmãos que ainda não conhecem o Instituto, ainda têm dúvidas sobre essa justiça divina que é a reencarnação. E aí nós temos argumentos. Kardec diz então assim, outro parâmetro. Examinemos a questão sobre um outro ponto de vista, com abstração de qualquer intervenção dos espíritos, os quais momentaneamente deixaremos de lado. Kardec está fazendo toda essa análise, ele tira agora as informações, com o que ele já tem de conhecimento, a informação da espiritualidade. Sem qualquer informações dos espíritos. É isso que ele vai fazer agora. Assim, coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo para uma e outra das hipóteses o mesmo grau de probabilidade. Isto é, agora ele divide em duas. Em dois argumentos, um sobre a reencarnação,
a existência da reencarnação nas leis divinas e outra não. E aí Kardec diz, uma pela pluralidade e a outra pela unicidade das existências. Vamos lembrar, questão 134 do Livro dos Espíritos e seguintes, que vai tratar sobre os conceitos de alma, né? Dentre alguns, um deles, aquele que a alma nasce com o corpo da criancinha, nós, né? Nascemos já com a nossa alma naquele momento criada. Não tem existências anteriores na alma. E depois, numa unicidade, uma existência só, e aí nós temos talvez dois destinos. Essa é uma das teorias. Ou céu ou inferno, conforme a existência que você galgou, se as coisas boas e assim por diante. E a outra é pela pluralidade das existências. Kardec abstraiu então o ensino dos espíritos e agora ele está sendo bastante racional, bastante encarnado. Vamos analisar pelo que nós temos aqui. Aí ele diz assim, refletirmos acerca da possibilidade de a alma ter tido vidas anteriores, ou ter sido criada no momento do nascimento da criança. Aí ele deixa claro o porquê. Vejamos as questões sobre a anterioridade da existência da alma. E ele vai numerar isso. Aonde que ele faz isso? Livro dos Espíritos, e a questão é 222. Fácil da gente decorar, né? 222. Não é propriamente uma questão. Kardec vai transportar para o Livro dos Espíritos, né? Todo esse laboratório da Revista Espírita. Essa revista agora aqui é de 1858. Kardec já fez isso no lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Lembrando que aquele livro era parcial, né? 581 questões. Depois vai vir a completude tudo do livro. Kardec está trabalhando nisso. Ele está analisando. Vai pôr lá a primeira questão que vamos analisar sobre a pluralidade das existências. Almas, porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? Kardec está dizendo assim, donde a explicação das ideias inatas? Como que elas surgiram? Tá bom, pode-se dizer assim, não, um ser é mais capaz que o outro. Como que é mais capaz que o outro? Por que que um desenvolveu e o outro não? Ele está sendo racional. Ele está sendo bastante encarnado, né, para analisar. Na segunda hipótese, donde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam, para que esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? De novo, de onde que surge? A terceira hipótese é, em uns a ideia inata é intuitiva, em outros não existe? Como que isso acontece? Vamos lembrar, até porque está bastante divulgado na internet, aquela menininha, né, brasileirinha, mas nascida lá em Londres, na Inglaterra, que tem 2 aninhos de idade, e a mãe diz palavras dificílimas para ela, para a idade, difíceis até para nós repetirmos, paralelepípedo, né? E essa menininha Alice, de 2 aninhos, com a maior tranquilidade, numa graça só de criança, né? Meiga, inclusive, assim, dócil, vai repetindo as palavras mais difíceis. E aí vem a grande pergunta, né, queridos irmãos? Como que esse serzinho tenro de idade, assim, ainda no início dessa vida, se nós ficássemos em uma encarnação, ela teria todo esse conhecimento, né? Como que isso... E a mãe explica em entrevistas, está na internet, que é uma coisa tão natural para ela. A dicção dela, inclusive, perfeita. Tem uma hora lá que mamãe se atrapalha na palavra, né?
e ela vai dizer a palavra por inteiro. Muito bem, então este é um questionamento que Kardec está fazendo, abstendo o que os espíritos informaram sobre o Instituto da Reencarnação. O instinto precoce que revelam para uns os vícios e para os outros as virtudes, ou até os seres com seus vícios e suas virtudes. Como que foram adquiridos? Como foram desenvolvidos? Por que que o ser apresenta virtudes? O ser é trabalhador, mas depois do trabalho se atira em alguns vícios, que podem ser muitos nessa vida, como até a jogatina, o álcool desenfreado e assim por diante. Como que traz o espírito também essa coisa inata, né, dessas tendências. Kardec ainda pede nesse item 4 da questão 222, esse discorrer todo que ele faz sobre a reencarnação, a pluralidade das existências, a análise já do serzinho tenro com as suas manias, com os seus vícios. Isso é muito educativo, né? Nós abrirmos os olhos para essas tendências, né, da criança, inclusive. Muito bem. Ele diz mais: abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que os outros. Somos ou não somos? Somos, né? Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, ele faz um teorema. Será que era um ser desenvolvido para a época? Eu deixo para os matemáticos, né, essa questão aí do cateto aí para resolverem, né? Não é a minha área, mas afinal é de a gente se perguntar. Então, um espírito missionário trazendo umas questões, né, de raciocínio para conosco, dentro dessa matéria. Bom, muito bem. Fazendo essa análise toda, vamos fazer aqui um pequeno raciocínio, assim. A grandiosidade do preparo do codificador, de não camuflar, ser transparente de tudo, de ainda propor a análise do Instituto da pluralidade das existências sem a informação dos espíritos. O que transparece nisso? O grande caráter moral do codificador, a transparência, inclusive, do seu coração, a força de caráter de não ter medo de enfrentar a matéria. Ela é para ser esgotada. Se tiver uma dúvida, ele traria. Vamos lembrar? Ele disse lá em cima, confessando, lá na Revista Espírita de 1858, que ele teve que mudar conceitos dele, quando ele se dá por conta de toda a informação que chega pela via mediúnica e as racionais que ele vai fazer sobre o Instituto da Reencarnação. Ele vai mais a fundo, né? Aí agora, já desdobrando também, se fosse só uma existência, unicidade, né, que ele vai usar a palavra aí na tradução, né, uma vida só, afinal. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus dos que as precederam? O que Kardec está trazendo dentro do raciocínio lógico sem informação dos espíritos? Por exemplo, por que o mundo não tinha a tecnologia que tem hoje? Ou por quê? Vamos trocar a questão. Ou por que hoje nós temos tecnologia e eles não tiveram lá atrás? Ou nós não tivemos reencarnados lá atrás? Por quê? Como que se explica, né?
Como se explica a menininha repetindo palavras dificílimas? Então, Kardec está fazendo esse contraponto entre as duas teorias, unicidade e pluralidade de existências. Está fazendo esse balanço, né? Tem uma hipótese, ele vai destacar aqui. A menos que se admita que Deus cria almas de diversas qualidades. Foi esgotando todas e chega agora nesse ponto. Se explica uma existência só, a unicidade das existências? Até poderia, mas daí temos que admitir que Deus cria almas, umas privilegiadas, outras não. Umas com a tecnologia à disposição, estamos aqui fazendo uso muito delas nesse momento de crise da humanidade, nossa vida bastante virtual, nos comunicamos, talvez na história da Terra nunca foi usado tanto, né, os sistemas de comunicação como foram agora nessa crise, e os seres lá atrás não tinham. Tudo bem, então Deus é parcial. Vocês vão ter uma vida mais leve, inclusive com as comunicações, mas aquele que eu criei lá atrás não. É uma só existência. Então desperta em nós esse raciocínio lógico, né? Bom, Kardec avança mais nessa questão 222 do Livro dos Espíritos. Ele vai criar de novo uma questão. É bem socrático, né? Aqui Kardec. Sócrates fazia isso, né? O filósofo lá da antiguidade. Faz as questões para cercar a situação, cercar a matéria em estudo, esgotar certas possibilidades. Faz o cérebro, né, a mente pensar nas questões. Qual filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? São desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões das pessoas? Quem que vai resolver isso? Como vai se resolver essa questão das diferenças de conhecimento? Gente, nem chegamos a aventar ainda, né? Estamos falando do conhecimento em si das almas, as questões ainda das provas, né? As expiações do espírito e suas diversidades, de cada um tem o seu passamento nesse mundo. Uns às vezes que até julgamos assim, seres privilegiados, né? Porque geralmente quando fazemos essa análise é um privilégio material. Aonde que estaria isso? Então Kardec deixa essa questão. Qual será a doutrina que pode resolver isso? Legal, né? A pergunta de Kardec aqui para deixar a gente nesse raciocínio. Também na questão 222, Kardec vai fazer assim, para ir firmando a ideia da reencarnação. Que nem as idades, né? Então, proporcional ao número de anos que tenha vivido, o homem tem mais conhecimento. É verdade? Imaginem nós, né, aos 10 anos de idade. O que a gente tinha de conhecimento da vida? Talvez não sabíamos nem conduzir uma coisa hoje tão simples, né, que é a direção de um carro. Talvez não sabíamos nem interpretar certas palavras lidas, né? Kardec vai afirmando, as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o corpo. Imaginemos então a vida do espírito e seus conhecimentos sempre adquiridos e a vida do corpo, aonde trazemos cada vez mais experiências para a nossa vida. Muito bem, partimos de um fato incontestável, ele vai dizer. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. De novo, Kardec vai bater nessa questão dessa diversidade, dessa desigualdade que se encontram as almas.
para trazer o raciocínio da explicação lógica da pluralidade das existências. Aí ele conclui aqui essa situação. Qual é a doutrina? A doutrina, qual é a doutrina, né, que vai conceituar, vai abraçar os conceitos todos, tranquilizando os corações sobre o Instituto da Reencarnação. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso, todo esse raciocínio que Kardec fez. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Doutrina espírita, né? Qual é a palavra que Kardec traz para explicar? Cujos espíritos estão mais ou menos atrasados ou adiantados, né? Todos suscetíveis dessa. É então o conhecimento pelo lado espiritual. Aí nós conseguimos explicar. A tenra idade já com seus conhecimentos, a tenra idade apresentando tendências viciosas, também apresentando as suas virtudes e assim por diante. Então o Espiritismo unindo, né, solidariedade das vidas, das reencarnações, né? Um dos itens do Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, vai começando a explicar essa amplitude toda que a doutrina espírita nos traz. Bom, antes da mensagem final, nós temos que passar por essa questão dentro do tema, para reforçar a justiça de Deus, para reforçar a misericórdia do Pai Criador para com todos nós. Em que se funda o dogma da reencarnação? Questão 171 do Livro dos Espíritos. Kardec aqui fazendo a pergunta para a espiritualidade: por que Deus nos deu a reencarnação? Na justiça de Deus é a resposta. É na justiça, então. E na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Deus é perfeito. Criou nós a sua semelhança. Se Deus é perfeito, absoluta perfeição, nós que sejamos relativas. E eu acredito muito nisso, viu, caríssimos irmãos? Deus não criaria nós com falhas. Nós falhamos, mas a criação dele não. Tanto é que falhamos, mas ele criou um mecanismo de nós acertarmos sempre. Uns mais demorados, outros menos. Pelas diversidades todas de vivência, de convivência e até de resistência, rebeldia em entender as leis de Deus. Cada um caminhando por si, aprendendo por si, mas nunca, jamais abandonado pelo Pai. Então aquelas teorias, que inclusive estão em livros e filmes apocalípticos, do fim da raça humana, que Deus se arrependeu, que ela... Não, Deus não errou nada disso. Tanto é que é na justiça, na revelação, que está aí a base toda desse instituto divino que é a reencarnação. Sempre aquele exemplo simples, né? Que é nós num curso educacional da Terra. A gente pode, às vezes, até rodar lá, né, dos anos. Vamos repetir. Sempre tem a segunda, terceira, quarta, infinitas chances que Deus nos dá de progredirmos. Muito, muito bonito, né? É muito bonito, então, esse Instituto da Reencarnação pela visão espírita. Jamais vamos retrogradar
nas nossas, nas nossas vidas, né? Bom, será que Jesus falou da reencarnação? Sempre lembramos, João, capítulo 3, versículo 1, Jesus conversando com Nicodemos. O que Nicodemos diz para Jesus naquela visita que ele faz à noite, né? Que alguns dizem que ele foi se esconder. Eu quero acreditar que ele foi para aprender mais, ele queria ouvir Jesus. Eu penso assim, né? Ele foi lá e disse assim: Jesus, tu faz tudo o que fazes porque vem na ordem de Deus. O que ele quis dizer? Jesus, você foi o escolhido? Talvez dentro dessa teoria de unicidade de existências, sabe tanto porque Deus te criou diferente. Aí você faz o que faz. Por que Jesus responde como ele responde? Jesus viu a intenção dele. Gente, eu demorei muito para entender. Eu lia, né, estudava essa passagem, eu não entendia. Eu digo, mas por que Jesus vai falar de que tem que nascer de novo, tem que vir do alto, espírito é espírito, corpo é corpo, assim? Mas Nicodemos falou: Jesus, tu é o escolhido, né? Agora liga com a chave que é a doutrina espírita. Jesus estava falando para ele das reencarnações. Não tem escolhido. Deus é justo, todos criados puros, ignorantes, galgando cada um por si, com ajuda muito, né, da espiritualidade, dos espíritos de Jesus para progredir. Jesus trazendo para aquele homem esse conhecimento. Muito bem, gente. Então, a finalidade das reencarnações está na base da justiça de Deus, e a doutrina espírita explica como ninguém, mas ela faz nós fazermos esses passos do codificador para chegarmos às nossas conclusões. Lindo, né? Chegarmos a concluir por nós mesmos e não nos disques da vida, né? Os disques por nós mesmos, uma convicção que vai virar uma fé, que nós vamos crer então que não estamos abandonados, nem nossos entes queridos, e que nós somos feitos então para o progresso, para a perfeição. Deixamos aqui, encerrando o nosso encontro, uma passagem singela do livro Emmanuel, livro Hoje, de Emmanuel, para com Chico Xavier, a psicografia. Vai falar sobre as provações. Diz assim: a única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando se esquecer o mal e seguir o bem, trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará um novo dia. Muito bem, Deus não se repete. Deus sempre está com uma porta aberta para as nossas angústias, para as nossas saídas, para nos ensinar. Que assim seja. Até a próxima, e um abraço no coração de todos desse Celuz, essa querida casa de Jesus na Terra.